Posso todas as coisas naquele agindo Deus, quem impedirá, e a vitória sempre é nossa no poder, no sangue de Jesus. Amém. Então, com essas palavras aqui proféticas, palavras de Deus, quero saudar todos nossos irmãos que estão aqui presentes e também aqueles que estão em casa nos assistindo. Aqueles que estão no carro, no hospital, no presídio. Que a paz do Senhor seja abundante em sua vida no dia de hoje. Hoje é o dia do Senhor, domingo, né? É o dia do Senhor. É o privilégio que Deus nos dá para acordar cedo, para vir para a casa de Deus. Nós já fizemos aqui uma oração às 7 horas, 9 horas, com uma bênção. Então, continua conosco nessa escola bíblica. E nós estamos aqui nesse trimestre falando sobre o Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. E a lição de hoje, que é a lição número 2, tem como título A Provisão de Deus em Tempos Difíceis. Está ali na tela, quem quiser nos acompanhar. A provisão de Deus em tempos difíceis. Nós estamos vivendo um tempo difícil, sim ou não? Sim. É claro que é ótimo. Muito difícil, muito difícil. Estamos vivendo. Mas a Bíblia diz que Deus é o Deus da provisão em tempo de crise. Tá? O textual está ali, que diz, e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece o quê? Para sempre. Você faz a vontade de Deus? Amém. Então tudo vai passar. Glória a Deus. Mas nós vamos permanecer para sempre, segundo a tua palavra. Aleluia. A verdade prática diz, a igreja de Jesus Cristo, olha só, irmão, ela é farol para o mundo em trevas e decaído. Nós sabemos muito bem qual o propósito de um farol. Quem trabalhou no mar sabe, né? O farol está lá. Para quê? Para dar uma direção aos navios que estão perdidos em alto mar, nas trevas. Então a igreja é o farol para dar direção para aqueles que estão perdidos no mar da vida. Eu e você, nós somos um farol luz, não um farol apagado não, um farol aceso. Amém? Então o texto, a verdade prática é isso aqui. Temos aqui algumas leituras diárias, né? A vida abundante em meio ao mundo de crise, toda a suficiência em meio ao mundo de crise. Olha só, o poder abundante de Deus em meio ao mundo de crise. E Filipenses 4,19, Deus suprirá todas as nossas todas as coisas em meio ao mundo de crise. A leitura bíblica em classe está em Êxodo, livro de Êxodo, no capítulo 16. Você que está em casa e quiser nos acompanhar, sempre é bom abrir a palavra. Sempre é bom ler a palavra. Porque quanto mais nós lemos a palavra, nós vamos ser mais alimentados e edificados por ela. E vamos guardar a palavra onde? No nosso coração. Porque a boca ela vai falar o que está cheio, o que é o coração. Quanto mais você abrir a palavra e ler, você vai se edificando, né? A palavra vai entrando, né? Nas nossas entranhas, na nossa alma, na nossa boca, no nosso coração, na nossa vida. Então, abra a palavra de Deus. Êxodo 16, de 1 a 15. E diz assim, e partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés, contra Arão, sabe aonde? No deserto. Versículo 3. E os filhos de Israel disseram-lhes, quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra
do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tens tirado para este deserto, para matar-lhes de fome a toda esta multidão. Então, depois que o homem murmura, questiona a Deus, pode ter certeza, irmão, sempre vai ter um então. Sempre vai ter um então. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá, e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. O povo de Deus vai estar sempre sendo provado. Ele será aprovado, e nessa prova ele vai ser aprovado ou reprovado. Versículo 5: e acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Versículo 6: então disse Moisés a Arão e a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis o que? A glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas o que? Murmurações contra quem? Contra o Senhor. Contra o Senhor. Cuidado quando nós murmuramos. Deixa de murmurar. É contra o obreiro, é contra o pastor, é contra a liderança. Não é contra o Senhor. Porque quem somos nós para murmureis contra nós? Disse Moisés: e isso será quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra Ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: diz aí a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. Versículo 10: e aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que, à tarde, subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como geada sobre a terra. E vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: o que é isto? Porque não sabia o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. A lição de hoje, objetivo geral: mostrar que Deus tem provisão mesmo em um mundo de crise. Para quem? Para aqueles o quê? Que creem. Para aqueles que creem. Porque, lamentavelmente, nós vamos ver na lição aqui, muitos do nosso meio ainda temos que ter incredulidade da dúvida. É a lição que vai falar isso aqui. Tá? Então, nós temos aqui os propósitos: reconhecer a provisão divina em um mundo de crise, compreender que o mundo atual é caótico, crise. E creia, irmão, não vai melhorar, mas a igreja vai melhorar. Porque a igreja que vai subir é uma igreja o quê? Avivada. E explicar o quê? Que é as características do mundo atual. Então nós vamos chamar aqui, podemos chamar o
o nosso presbítero antes vai estar fazendo essa oração e apresentando aqui os irmãos, que vai estar à frente, que o evangelista Padilha, com os irmãos cooperando. É uma aula interativa. Quem está presente aqui pode fazer pergunta. Você que está em casa, infelizmente, não pode perguntar, mas pode fazer os comentários aí no Face. Pode fazer os comentários e, no decorrer do tempo, com certeza Deus vai estar respondendo. Muito obrigado em nome de Jesus. Glória a Deus, saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Você que nos assiste, gostaria de pedir a tua ajuda em compartilhar o link da nossa transmissão ao vivo. E desde já louvo a Deus pela sua presença e a sua companhia nesta manhã. Convido a todos a se colocarem em pé, porque nós vamos fazer uma única oração nesta manhã, interceder a Deus sobre nossas vidas e pelos nossos familiares, lares e igreja. Feche seus olhos, ore comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesta manhã graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos juntos, reunidos como igreja. Senhor, obrigado por uma noite de reconciliação, de regozijo e de repouso, Senhor. Que nesta manhã o mover do Seu Espírito recaia em dobro sobre as nossas vidas. Que possamos receber de Ti o ensinamento, a doutrina, e que possamos, Senhor, diante deste mundo em caos, recebermos a libertação, recebermos a Tua doutrina e direção. Senhor, nos acompanhe por todo esse momento da escola bíblica dominical. Senhor, está aí os lares estendidos na Sua presença neste momento. Que o Senhor, através do Seu Espírito, possa penetrar e habitar nestes lugares, Senhor. Que eles possam receber de Ti a unção, que eles possam receber de Ti o poder, Senhor. Senhor, muitos são os propósitos de nossos corações. Estamos com medo, Senhor, do que tem sido divulgado. Mas há poder no Teu sangue, Senhor. Manifesta a Sua vontade diante de nós, Senhor. Nos guarda e nos livra de todas essas informações não verídicas, Senhor. Que nossos corações e mentes possam estar voltados somente para Ti. Assim sendo, Senhor, eu oro agora em nome de Jesus e graças a Deus e a equipe de louvor. Pai seja com todos, vamos adorar com o louvor 107 da harpa cristã. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, segunda dispensação do Seu amor. Firme nas promessas de Jesus, então firme. Firme nas promessas de Jesus, firme.
Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Amém. Amém? Mais uma oportunidade para estarmos aqui na ministração da Escola Bíblica Dominical e dentro aí do nosso tema que já foi lido apenas para as pessoas que acessaram agora, o tema que nós estaremos estudando nesse trimestre é a quarta lição, o quarto trimestre de 2016. Então, algumas pessoas, elas têm ainda esta revista, né? E nós temos também isso disponibilizado. A nossa Secretaria de Escola Dominical, ela tem disponibilizado aí pelo WhatsApp. Quem não recebeu pode mandar uma mensagem, pode receber esta lição. Esta lição tem como título o Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. Então, na semana passada, já foi ministrada a primeira aula pelo presbítero Ismael, que fala sobre a sobrevivência em tempos de crise. Hoje, segunda lição, a provisão de Deus em tempos difíceis. No próximo domingo, Abraão, a esperança do pai da fé. Depois, a provisão de Deus no monte do sacrifício. Quinta, as consequências das escolhas precipitadas. 6, Deus, o nosso provedor. 7, José, fé em meio às injustiças. 8, Ruth, Deus trabalha pela família. 9, o milagre está em sua casa. 10, adorando a Deus em meio à calamidade. 11, o socorro de Deus para livrar o seu povo. 12, a sabedoria divina para a tomada de decisões. E 13, a fidelidade de Deus. Então nós vemos que é uma lição, como já foi falado, bem propícia para os nossos dias. Ela, pelos dias difíceis que nós estamos vivendo, não só o Brasil, porque na época que esta revista foi escrita e estudada, o Brasil vivia um momento difícil. Mas hoje nós estamos vendo que o mundo passa por momentos difíceis. Alguns países estão sendo afetados um pouco mais, né? Mas nós vemos aí muitos países que também estão encontrando muitas dificuldades para superar esse momento de crise. Se não me engano, a última crise que nós passamos nesse nível, acho que foi a peste negra, né? Não sei, pastor Milton, pode nos ajudar? A febre espanhola. A febre espanhola, né? Que foi também nível mundial. E a gente vê imagens e fotografias de pessoas andando nas ruas, no comércio, também de máscara. Mas, nos últimos dias, nos últimos tempos, nós nunca vimos nada semelhante a isso, né? E estamos aí já indo para 4 meses sofrendo com essas dificuldades. E com isso, né, além desta crise na área da saúde, isso tem trazido consequências na área econômica. E trazendo consequências na área econômica, ela gera também uma série de outras dificuldades. E é isso que nós estamos vivendo aqui no nosso país. O Brasil ele viveu recentemente, em 2013, uma crise financeira. Depois, em 2016, outra crise financeira. E agora, no final de 2019 para 2020, essa que nós estamos experimentando. E como eu falei, não só no Brasil, mas em muitos outros países. Aqueles países que têm uma estrutura e melhores recursos, eles estão superando com mais facilidade e não estão
encontrando as mesmas dificuldades que nós estamos encontrando. Agora, o importante aqui nesta lição é nós entendermos como Deus tem trabalhado nesse sentido, né? Nós não estamos enganados em momento algum pela palavra de Deus que a nossa vida e a nossa existência seria apenas bons momentos. Não seriam apenas, como diz aí, mar de almirante ou céu de brigadeiro. Nós encontraríamos dificuldades. E é o que nós estamos passando hoje. Agora, como é que nós estamos passando? E aí eu já faço a primeira reflexão. Como que você tem passado por este momento de crise? Né? Talvez financeira não tenha chegado, porque tem algumas pessoas que têm o seu salário certinho, têm recebido, mas nós temos visto que algumas pessoas têm sentido já a falta do alimento, a falta de Deus tem provido para você nesses tempos difíceis. A gente tem visto aí que algumas pessoas estão vivendo de ajuda, estão vivendo de cestas básicas, estão vivendo de quentinha, né? Mas tem recebido aí a provisão da sua necessidade. Bem, irmãos, então nós, dentro deste tema, o pastor Paulo já fez aqui a leitura, a introdução, já fez a leitura da passagem bíblica. Quem começou a assistir agora, a leitura bíblica em classe foi feita no livro de Êxodo, capítulo 16, do versículo 1 ao 15, que narra a saída do povo de Israel do Egito, e ali alguns acontecimentos que eles viram a manifestação e o poder de Deus. E dentro da nossa lição aqui nós temos 3 tópicos que nós estaremos estudando. O primeiro tópico fala a respeito da provisão divina em um mundo caótico. Em um mundo caótico. Segundo tópico, ele já fala aqui a respeito de um mundo caótico. Como é que o mundo está? Qual é o presente momento que o mundo está vivendo? E o terceiro tópico, características do mundo atual. Então são esses os 3 tópicos que nós estaremos estudando. É claro, irmãos, olha só, dentro desta lição, provisão de Deus em tempos difíceis, nós teremos aí 13 lições para estarmos discutindo e vendo. O tema ele não vai acabar hoje nessa lição. Nós teremos várias lições que estarão sendo complementadas. E nós, ao final desse trimestre, nós vamos ver a forma de Deus agir em várias situações. No coletivo, como foi o caso aqui do Egito, do povo, e de forma individual, como nós veremos aqui no caso de Elias. E agora sempre, o que eu pude perceber, diaconisa Geralda, nessa lição, é que Deus ele age de acordo com as circunstâncias. A ação de Deus, ela não é uma ação generalizada. Deus age de acordo com cada circunstância, de acordo com cada momento. Se é, no caso aqui, o povo do Egito, que saindo do Egito em direção à terra prometida, Deus agia de uma forma. Então, ao longo da história, tanto de Israel como da história da igreja, nós vemos sempre a ação de Deus. A ação, às vezes, de forma simples, mas em algumas vezes de forma sobrenatural que nós nunca entenderíamos ou iríamos achar que Deus ia fazer daquela forma. Mandar corvos, né, para alimentar uma pessoa, né?
descer o maná dos céus, então nós vemos que Deus, em algumas situações, ele age de forma sobrenatural. Então, dentro aqui da nossa introdução, diz aqui, estamos vivendo 2016 e não mudou nada, né? Um mundo em crise. Tá? Um mundo em crise. Mas o reino de Deus, ele nunca estará em crise. A igreja, ela sempre será triunfante, ela sempre será vitoriosa. A igreja. Agora, nós que somos partes desta igreja, nós que somos membros deste corpo, né? Então nós vemos o seguinte: a igreja, ela sempre será vitoriosa. Agora, vamos trazer para a nossa vida pessoal. Em alguns momentos, nós vemos pessoas passando por dificuldades. Nós vemos pessoas passando da igreja, membros do corpo de Cristo, passando pelo desemprego, passando por enfermidades, passando por que muitas vezes nós não compreendemos. Mas Deus, ele está trabalhando, ele está agindo, né? E uma das coisas, irmãos, mais discutida é justamente essa questão das dificuldades e do sofrimento. Nós não compreendemos totalmente isso. Não tem quem consiga explicar o porquê de algumas coisas. Não temos como explicar algumas coisas. Porque algumas pessoas passam por determinadas situações e outras não. Pessoas que nós lemos aqui, murmuravam, e nós vemos pessoas que são fiéis ao Senhor e que passam por lutas e dificuldades, né? Então isso tudo são situações que ao longo da nossa caminhada nós vamos ali vendo, compreendendo, entendendo, procurando receber de Deus ali o entendimento destas situações. E hoje, o momento que nós estamos vivendo, ele é justamente um momento de reflexão. Um momento onde nós estamos refletindo. O que está acontecendo? Por que está acontecendo isto? Por que esta agora está afetando ricos e pobres? Países subdesenvolvidos e países desenvolvidos, países ricos. Ela está afetando todo mundo. Então nós vemos aqui, mesmo vivendo em um mundo decaído, podemos contar com a proteção, a provisão e o cuidado do Pai Celeste. Quantos podem garantir que isso tenha acontecido? Amém? Né? Nós temos visto que apesar das crises, Deus tem sido conosco. Glória a Deus por isso. Primeiro tópico, então, depois da nossa introdução, a provisão divina em um mundo caótico. A provisão de Deus no deserto. Foi o que nós lemos aqui na leitura, o pastor Paulo leu na leitura inicial, a provisão de Deus no deserto. Durante 40 anos, que foi aquele período de deslocamento do Egito até a terra prometida, nós vimos, nós lemos na palavra como que Deus agiu. E diz aqui, durante 40 anos o Senhor sustentou o seu povo no deserto. Todos os dias, com exceção do sábado, os israelitas recebiam o maná e codornizes para seu sustento. A provisão era diária. Não faltou água, não faltou alimento, não faltou roupa, não faltou calçado até o dia em que chegaram na terra prometida.
Dá para a gente imaginar isso? Uma coisa, irmãos, é você não comprar roupa durante um ano. Uma coisa é você não comprar calçado durante um ano. Agora, os irmãos já imaginaram durante 40 anos isso? Os irmãos imaginaram eles ali andando, claro que não foram 40 anos andando, porque em alguns momentos Deus ordenava que o povo parasse, e ali eles ficavam parados às vezes por meses. Por meses eles ficavam parados porque Deus queria tratar, Deus queria falar, Deus queria agir, Deus queria instruir. Então, por algumas vezes, eles paravam durante meses ali. Mas mesmo durante esta parada, o consumo de calçado e roupa acontecia. Mas diz a palavra de Deus que não faltou. O Senhor proveu. O Senhor proveu o quê? O alimento. Lembra aí quantas pessoas saíram do Egito naquele dia, quando Deus ordenou por intermédio de Moisés? Quantas pessoas saíram do Egito? Nós temos aqui, quando chegaram no Egito, eram em torno de 400 pessoas, entre os familiares e os funcionários que tinha ali. Agora, quantas pessoas saíram do Egito? Quem é que lembra quantas pessoas? Em torno de 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. Agora, vocês já imaginaram ter alimento, água para 3 milhões de pessoas durante 40 anos e além dos animais? Porque tinham animais que também acompanhavam, E aí algumas pessoas questionam se isso é verdade ou se isso é possível. E o que nós entendemos, Que a palavra de Deus registra isso. A palavra de Deus mostra isso por várias vezes, a provisão de Deus, Por quê? Porque era um propósito, aquilo que eu falei. Neste momento, o plano de Deus era o quê? Era coletivo, era para uma nação. E nós vemos aqui na leitura bíblica que, em determinado momento, no versículo 3 que foi lido, e os filhos de Israel disseram: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Na primeira dificuldade, pastor José Filho, na primeira dificuldade o povo começou a murmurar. Só que o que eu entendo aqui? O povo começou a murmurar porque eles estavam pensando apenas no momento que eles estavam com fome. E naquele momento que eles estavam com fome, eles lembraram de que lá no Egito eles tinham, apesar de escravos, mas tinha comida. Apesar de trabalhar sobre o efeito do chicote, mas tinham comida. Apesar ali das cargas aumentarem sobre as suas vidas, mas eles falavam, nós tínhamos comida. Eles tinham uma visão imediata. Mas a visão de Deus qual era? Uma visão de futuro. Uma visão de futuro, ou seja, vocês não ficarão mais sobre a liderança ou a escravidão de um reino. Vocês serão um povo. Vocês terão terras. Mas o povo pensava só o quê? Naquele momento. Eles não tinham uma visão de futuro. Eram passageiros, irmã Geralda. Era um momento de dificuldade, mas era passageiro. E segundo alguns aí, dizem que esta travessia, evangelista Kleber, se não me engano, eu acho que era de 3 a 6 meses apenas, não era isso? Essa travessia do Egito até a Terra Prometida
Em condições normais, ela ocorreria, se não me engano, no máximo em 6 meses. Eles chegariam lá. Mas, por causa da desobediência, por causa da murmuração, o povo começou, Deus fez com que eles ali, andassem em círculos para que esta travessia demorasse um pouco mais. A luta seria pequena para o tamanho do que esperavam ali na terra prometida. Mas o povo, às vezes, eu digo que isso também acontece. Nós reclamamos de lutas que estamos passando, mas nos esquecemos de quem é Deus. Nos esquecemos de quantas vezes o Senhor supriu. Nos esquecemos de quantas vezes o Senhor nos amparou. Nos esquecemos de quantas vezes alguém chegou até nós e supriu a nossa necessidade. Nós somos muito tendenciosos a esquecer o que Deus faz. Então aqui, neste momento, que eu entendo que o povo tinha uma visão imediata. E não estava vendo o plano de Deus, o que Deus tinha falado com Abraão, com Isaac, com Jacó. Eles tinham se esquecido disso. Mas Deus, Ele mesmo com toda a dureza, Ele continuou ali, sustentando e atendendo o povo nas suas necessidades. Então nós vemos que Deus não deixou que o povo passasse por necessidade no sentido aqui de pão e de água, ou seja, de comida. Ele sustentou. A provisão de Deus para Elias. Outro ponto também que aqui no primeiro tópico vai falar. Abram aí, por favor, no primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 17. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 17, do versículo 1 ao 6. Diz aqui o texto. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro. Eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Versículo 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia no ribeiro. Então nós vemos aqui, agora, a ação de Deus, pastor Crispim, de forma individual. Nós sabíamos pela palavra, não só Elias também tinha falta de água e de pão, como todo o povo daquela região. Era uma ação de Deus, no sentido que ele estava sendo o quê? Confrontado por Acabe. Então nós vemos que o relato aqui está falando de como Deus cuidou, de como Deus preservou, e está sendo perseguido e ameaçado de morte. Deus o guardou, Deus o orientou aonde ele deveria se esconder, Deus o orientou aonde ele deveria até beber água. E Deus ali, de manhã e à tarde, supria o seu alimento. Então nós vemos o cuidado
Nós vemos o cuidado de Deus de forma coletiva, mas nós vemos também que Deus cuida de cada um de nós. Como disse um certo escritor, Deus nos ama como se só houvesse um de nós para amar. E a gente olha hoje, presbítero Ismael, quantos habitantes tem na Terra hoje? Já chegamos a 7 bilhões? Já chegamos, né? Eu acho que já chegamos a 7 bilhões de pessoas. Mas o que nós podemos dizer? Deus conhece a cada um de nós, como se só houvesse um de nós. Sabe por quê? Porque foi Ele que nos formou. Foi Ele que nos formou no ventre da nossa mãe. Ele conhece cada célula do nosso corpo, né? Então nós vemos os aqui podem dar testemunhos de como Deus cuidou. Não é verdade? A igreja pode dar um amém aí bem forte? Amém. Deus tem preservado, Deus tem cuidado. No caso aqui específico, o caso de Elias não era só pão e água, também era segurança. Porque ele estava sendo perseguido por ele ser o quê? Um instrumento na mão de Deus para confrontar o pecado. Paga o preço? Paga ou não paga? Paga o preço. Tem preço a ser pago, mesmo estando dentro da vontade de Deus. Nós vemos algumas pessoas, né, às vezes ver um irmão, uma irmã passar por luta, é comum, até na Bíblia mesmo, muito, está em pecado. Alguma coisa de errado está acontecendo. Mas nós vemos que isso não é uma regra geral. Isso não é uma regra geral. Tem pessoas que mesmo dentro da fidelidade, da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, ele está passando por lutas e perseguições. É o caso aqui de Elias. É o caso de Paulo. É o caso de Jó. Alguém lembra de mais alguém aí? Que pode nos ajudar, de pessoas que estavam ali, ó, no centro da vontade de Deus, mas o vento soprando, o vento açoitando, e a pessoa ali firme nos propósitos do Senhor nosso Deus. Nem sempre luta é sinal de desobediência. Amém, irmãos? Amém. Vamos aqui para então, nesse tópico, diz assim, ó, porém, no meio do povo de Deus sempre há pessoas incrédulas e murmuradoras. Os israelitas, eles... já é o tópico à frente já de Elias, desculpa. Então nós vemos que a obediência, a provisão de Deus. A obediência nos faz experimentar a provisão de Deus. Então, um outro caso também de Elias, que olha só, aqui ele estava em Querite, mas nós temos uma outra passagem, eu pediria que uma das irmãs ficasse com o microfone e aí nos ajudasse a fazer a leitura, né, a leitura do texto aqui, tá bom? No caso aqui nós temos primeiro livro de Reis, capítulo de número 17, versículo 8 a 16, agora no 17, no mesmo acontecimento, Elias não podia aparecer publicamente, pois Acabe estava à sua procura. Depois que o riacho de Querite secou, olha só, Deus mandou Elias no riacho de Querite, mas esse riacho também seca. Aí o que ele orienta aqui, ó? Deus ordenou que o seu profeta se dirigisse à aldeia de Serepta, perto dos portões da cidade. Ele encontrou uma viúva que recolhia gravetos, né? Isso está aqui no primeiro livro de Reis, capítulo 17, do versículo 8 até o 16. Ele diz aqui, ó, vamos ler aí o missionário Aline, né? Está com o microfone? Vamos ler aqui, 1 Reis, capítulo 17, só os dois últimos versículos aí, o 15 e o 16,
para que nós possamos ver na palavra a ação de Deus aqui. Então, ali, Deus coloca quem para cuidar de Elias? Quem é que Deus coloca? Uma viúva rica, era isso? Oi? Não era rica? Não. Era uma viúva o quê? Pobre. Mas era uma viúva pobre, mas ela tinha muita coisa, muito alimento em casa para sustentar o Elias, é verdade? Não, ela tinha o quê? Um pouquinho, não era isso? Que dava apenas para fazer um bolo para ela e para o seu filho e nada mais. Ué, o que é que diz, missionário, ali nos últimos 15 e 16? E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Amém. Olha só. Deus manda Elias ali ser socorrido por uma pessoa que não tinha nem para o seu próprio sustento. A gente não sabe o que Deus manda para esta casa, mas eu tenho certeza que aquela experiência que esta mulher teve ali com o Senhor nosso Deus, né, serviu até e tem servido até hoje para nosso testemunho. E às vezes a pessoa olha assim, eu tenho só um pouquinho, eu só tenho para hoje. Aí chega amanhã, segunda, novamente a pessoa fala, eu só tenho para hoje. Chega terça, eu só tenho para hoje. E assim, olha só, Deus vai trabalhando, Deus vai agindo, Deus vai operando. Isso já aconteceu comigo, eu acredito que já aconteceu com os irmãos. Aquele dia que a gente esperava, não, desse dia eu não passo. Estamos aqui glorificando e exaltando o Senhor, porque o Senhor nos sustentou. Esse é o Deus a quem nós servimos. Este é o Deus que está aí, ó, ao nosso lado, pronto para ouvir, não a nossa murmuração, mas as nossas palavras de gratidão. As nossas palavras de adoração. Diante da luta, diante da dificuldade, Paulo e Silas acorrentados e açoitados, e ali naquele lugar escuro, o que eles fizeram? Eles adoraram. Depois que adoraram, o que aconteceu? O milagre. Irmãos, tem milagres que acontecem depois da adoração. Tem milagres que Deus vai operar na nossa vida, ó, Ele vai esperando. Ele vai esperando o que vai sair dos nossos lábios. Se for murmuração, nós vemos que pela palavra não vem coisa boa. É apenas consequência. Nós vamos estudar numa outra lição. São consequências das nossas atitudes e das nossas decisões. Mas quando nós tomamos a decisão correta, o Senhor, Ele opera. O Senhor opera e é milagre. Ele manifesta o seu poder. E assim aconteceu na vida de Elias. Porque Deus tinha planos. Na vida de Elias, apesar de num determinado momento, ele ali entrar em depressão, achar que está sendo injustiçado, que só tem ele. E aí Deus fala, Elias, cuidado com o que você fala. Eu te uso. Você é um instrumento nas minhas mãos, mas cuidado com o que você fala. Você não está compreendendo o que eu quero fazer por intermédio de você. Ainda tem muito caminho pela frente. Aleluia. Come, se alimenta, bebe, se fortalece, porque a jornada é longa. A jornada é longa. É verdade que em alguns momentos a gente olha assim, e eu até um dia desse ouvi um irmão
da nossa igreja falar que desejou a morte esses dias. Desejou a morte um dia desses. Tamanha a luta e a dificuldade que ele estava passando, e ele falou que o Senhor me levasse. Mas a jornada, eu falei com ele, a jornada é longa ainda, meu irmão. Se fortaleça no Senhor, se fortaleça de pão e água, se fortaleça na palavra do Senhor, para que você possa cumprir a sua jornada. E Deus vai, assim, nos abençoar. Finalizando o tópico 1, podemos experimentar a provisão divina mesmo vivendo num mundo caótico. Os irmãos concordam com isso? Amém? Então vamos seguindo em frente na nossa lição. Um mundo caótico, o mundo jaz no maligno, o mundo jaz no maligno. Irmãos, isso aqui, esta expressão, ela é muito discutida no meio da igreja, no meio aí dos estudiosos, o que realmente isso significa, né? Então nós vemos aqui que, alguém lê para mim, missionária Aline, por favor, mais uma vez, 1 João, capítulo de número 5, versículo 19. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19. Nós vemos aqui dentro desse tema aqui, o mundo jaz no maligno, né? Então, vemos que, desde que estudamos na semana passada, o presbítero Ismael falou, né, da crise no Jardim do Éden, da crise antes do dilúvio, não é isso? Não foi estudado? Da crise pós-dilúvio, depois da crise no tempo da igreja, isso tudo foi estudado na semana passada. Nós vimos ali que depois que entrou o pecado no mundo, nós vemos que o mundo sempre passa por determinadas dificuldades, ou seja, crises. Disse também o Senhor Jesus: no mundo tereis o quê? Aflições. Estas aflições, elas podem ser de modo generalizado, como de forma individual. 1 de João 5,19. Diz assim a palavra de Deus: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Que todo mundo está no maligno. Mais uma vez aqui, Efésios 2, agora. Efésios 2, estudamos no trimestre passado toda a carta de Efésios, né? E vimos ali como Deus também cuidava de uma igreja que estava se estruturando. Efésios 2, 1 e 2. Efésios 2, 1 e 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então nós vemos aqui, fala a respeito de como nós éramos, de como nós andávamos antes, segundo o quê? O príncipe deste mundo. Então nós vemos, existe um príncipe que está aí, governando. Ele não tem controle total, mas ele está agindo aí, na vida de pessoas, está agindo aí, em países, né? Nós vemos como o inimigo tem agido no mundo. Então é o que esta passagem aqui diz. Agora, mais uma vez, diaconisa Geraldo, Efésios 6 agora, Efésios 6, 10 e 11. Efésios 6, 10 e 11 fala sobre, né, as condições que Deus nos dá para vivermos neste mundo. Diz assim a palavra de Deus: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Isso. Então nós aprendemos no trimestre passado que Deus nos dá graça, nos dá sabedoria e nos dá armas, né, para que possamos o quê? Viver neste mundo. Neste mundo que em alguns momentos a gente vê a ação do inimigo mais evidente. Nós vemos a ação do inimigo em determinados momentos, em determinados lugares, em determinadas nações, nós vemos o inimigo agindo. Por quê? É segundo o curso deste mundo. Diz aqui, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está o quê? No maligno. Então nós vemos realmente essa dificuldade. Subtópico 2. O mundo globalizado. O mundo globalizado. Nós temos aqui na nossa revista o que quer dizer a definição de um mundo globalizado. É ato ou efeito de globalizar-se, espécie de mercado financeiro mundial criado a partir da união dos mercados de diferentes países e da quebra das fronteiras entre esses mercados. A ideia de globalização surgiu na consolidação do sistema capitalista e um dos seus objetivos é a padronização de ideias e de valores. E ali, aqui dentro do comentário da nossa lição, que tem aqui os subsídios do professor, ele fala do início da fundação do Mercado Comum Europeu, né, do Mercosul e também um da NAFTA, né, que é América do Norte e a junção com o mercado com o Mercosul. Então são mercados. Depois veio os tigres asiáticos, né? Quem lembra muito bem aí, se não me engano, acho que uns 15 anos atrás, né? Os tigres asiáticos, os países da Ásia também formaram um bloco, tentando o quê? Se fortalecer. E nós vemos hoje, vivemos num mundo globalizado. Exemplo disso é esta pandemia que nós estamos vivendo no mundo inteiro. Isto é um exemplo bem típico do que é uma situação globalizada, né? Então nós vemos que o mundo se prepara. Nós ouvimos muito isso aí há uns 20 anos atrás, né? Eu não era nem nascido nessa época, mas a gente lê, né? Mas nessa época aí, o pessoal falava a respeito da preparação do anticristo. Mercado Comum Europeu é a preparação para o anticristo, um líder mundial. Aí veio o Mercosul e os tigres asiáticos e tal. Então isso tudo o quê? Mostrando a preparação de um mundo globalizado para quê? Para a vinda do anticristo. Então, nós hoje vivemos isso. Por causa de quê? Do tópico 3 aqui, né, presbítero Ismael? No tópico 3 aqui fala a respeito de um tempo de mudança que nós vemos aqui a respeito da tecnologia. A tecnologia hoje, o que acontece em qualquer lugar do mundo, nós assistimos, né, em tempo real. Nós assistimos em tempo real. Alguns anos atrás a gente podia imaginar isso? Né? Na época eu lembro quando criança eu via a guerra do Vietnã, ela passava na televisão 10, 15 dias depois, porque aquilo que era filmado e documentado tinha que ser trazido para daí ser transmitido, isso demorava dias. Na guerra do Golfo, a gente já viu isso online, acontecia ali, já era transmitido via satélite para o mundo todo. Então nós vemos que hoje os tempos de mudança, estamos vendo assim, claro, olha só, os tempos sempre foram mudando, mas o que nós vemos hoje é que as coisas estão acontecendo de forma muito rápida. A tecnologia, a ciência, a medicina, ela está crescendo muito rápido. E diz o apóstolo Paulo aqui, ó, profetizando, falou a respeito desses tempos, referindo-se a eles
como trabalhosos e difíceis. Por favor, diaconisa Geralda, novamente, 2 Timóteo 3, segunda carta de Paulo a Timóteo, né? Gabriel, vamos abrir a Bíblia aí, Gabriel. Gabriel fez aniversário, foi ontem? Gabriel, ele vai ler um versículo hoje, pelo menos, não vai? Amém, Gabriel? Prepara aí o versículo daqui a pouco, Gabriel, vou falar, tá? Se prepara. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Olha só o que o apóstolo Paulo fala sobre a inspiração de Deus. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Meu Deus. Viu só? Versículo 1, né? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O que quer dizer tempos trabalhosos? Difícil. Oi? Difícil. Difíceis, não é verdade? Irmãos, devemos nos preparar. Não podemos nos acomodar na nossa vida espiritual. Lembrando o apóstolo Paulo na carta aos Efésios lá, a respeito da nossa armadura. Devemos estar preparados para quais dias mesmo que ele falou? Lá na carta aos Efésios? Dias maus. Nos dias maus. Aqui agora ele fala de dias trabalhosos. E aí, estamos murmurando diante dos dias trabalhosos? Estamos murmurando diante dos dias maus? Ou estamos ali, discernindo o que o Senhor, na sua palavra, já tem nos alertado? Hein? Dias trabalhosos, devemos nos preparar. Irmãos, viveremos dias de tranquilidade. O nosso país, ele vivia dias de tranquilidade diante de alguns países aqui da América do Sul, diante de alguns países do Oriente. Irmãos, nós estávamos ali, vivendo um período de tranquilidade. Não vemos perseguição, não vemos pessoas morrerem pela palavra de Deus, como vemos em alguns países da América do Sul. Devemos aproveitar estes dias bons, como Deus orientou José no seu sonho. No período bom, olha só, se alimenta, guarda alimento para aqueles períodos de dificuldade, ou seja, vamos nos fortalecer, mas nós nos acomodamos. Tem algumas pessoas dizendo aí, que esta luta é para a igreja, porque a igreja estava acomodada. Não vamos generalizar. Agora, devemos estar prontos e preparados para os dias trabalhosos e dias maus, porque é este o momento que nós estamos vivendo. Amém, irmãos? Não podemos ficar enganados, pois não. E o interessante é que a palavra diz é isto sobrevirá nos últimos dias. E é o que nós estamos vendo. Exatamente. E isso reflete que nós já estamos nos últimos dias. É um despertamento para nós, igreja, que nós já estamos nos últimos dias. Não é? Há quantos milhares de anos foram escritos isso aí? E nós já estamos vendo isso aqui. Ou seja, até na lição passada, o nosso irmão presbítero Ismael destacou bem dizendo que essa revista parece que foi escrita para esse tempo. Verdade. Olha o que Deus faz. E nós já estamos nesses últimos dias. A igreja tem que atentar para isso. E a palavra, irmãos, olha só, eu sempre
eu sempre destaco a palavra. A palavra ela é sempre atual. A palavra ela não nos deixa enganar. A palavra não nos deixa desinformar. Então, se nós buscarmos na palavra, nós entendemos e compreendemos o que está acontecendo, como diz a diaconisa Geralda, né? Os últimos dias, a igreja realmente está vivendo os últimos dias. Vamos para o tópico 3, o síntese então do tópico 2. O mundo está caótico. Estamos vivendo tempos difíceis. Tópico 3 da nossa lição: características do mundo atual. Uma sociedade centrada no homem. Já estudamos isso, outras lições, né, que fala sobre o antropocentrismo. Fala que, na nossa lição, vivemos em uma sociedade em que o antropocentrismo prevalece. A palavra antropo significa homem, e antropocentrismo traz a ideia do homem como centro de tudo. E a gente lendo aqui esses comentários, teve um filósofo grego, né, aqui, ele diz assim, um certo filósofo pré-socrático, antes de Sócrates, declarou que o homem é a medida de todas as coisas. Tal ideia faz do homem o centro do universo. E aqui nós vemos que isso, inclusive, tem afetado as nossas igrejas. Olha só, irmãos, quando eu falo de igreja, corpo de Cristo, ela sempre será vitoriosa. Mas quando eu falo igreja local, templo, Assembleia de Deus e outras aí, a gente vê que o antropocentrismo também já entrou nas igrejas. Nós vemos aqui o seguinte, né, que não é mais Cristo. Quando a gente vê numa placa que vem um pregador, o nome do pregador em letras garrafais. O cantor, o pregador, o que mais aqui? Aquele que faz milagre, ele estará orando, estará impondo as mãos, estará usando o lenço, o suor, né? A oração. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. A honra e a glória é sempre de Deus. Lembra que eu falei de Elias? Lembra? Elias orou e o que desceu? Fogo do céu. A manifestação do poder de Deus. Chegou num determinado momento, ele só tem eu aqui. Só sobrou eu. Opa! Aí Deus mostra para Elias, não tem só você não, Elias. Tem muita gente aí que não dobrou os joelhos diante de Baal. Então nós vemos que a igreja local, ela já tem sofrido muitos anos o efeito aqui do homem. É o homem. Levantou a mão aí? Não. Então nós vemos aqui o cuidado que a gente tem que ter. Colossenses 1,17, na nossa lição, ele diz: Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Quem que Paulo está falando aqui? Está falando de Jesus. O próprio apóstolo Paulo diz que a mensagem e como Deus usava ele, a base sempre era o quê? Cristo. E nunca o seu conhecimento, nunca a sua formação, nunca a sua capacidade. Ele ali sempre queria fazer, deixar claro que o que acontecia tinha que ser dada ao Senhor nosso. Mas o mundo hoje destaca quem? O artista, o jogador de futebol, né? O cantor, quem mais? O empresário bem-sucedido, quem é o homem mais rico do mundo? Então nós vemos que o mundo está se voltando para pessoas. Sabe por que isso?
preparando o mundo para o anticristo. Preparando o mundo para quem? Para apenas uma pessoa, o anticristo. Então nós temos que ter esse cuidado. Outro subtópico 2, uma sociedade relativista. Uma sociedade relativista. Nós ouvimos muito aqui, na nossa lição tem uma definição do que é relativismo. Concepção filosófica segundo a qual nada é definitivamente certo. Olha só, nada é definitivamente certo nem absoluto, por depender de contingências e condições. Sob esta ótica, caem por terra os princípios éticos da verdade. O relativismo moral tem sido utilizado pelos ditadores para destruir os princípios da liberdade e da fé em Deus. Ou seja, relativismo, tudo é relativo. Olha, irmãos, olha, não é bem assim, é relativo. Né? A gente escuta muito isso em casa, quando os nossos filhos começam a crescer, já começa a questionar, pai ou mãe, não é bem assim não. Isso é relativo. Na escola, nas universidades, né? Devemos estar preparados para este confronto. Né? E aí, o que nós devemos viver? Aqui na nossa lição não tem a definição de verdade, mas aqui eu achei o seguinte: verdade sempre levará a um relacionamento pessoal com Deus. E qual é a fonte de toda a verdade? É a palavra. A fonte de toda a verdade é a palavra. E teve um determinado momento, Pilatos, quando colocaram Jesus diante dele, Jesus veio dizer o seguinte: eu vim dar testemunho da verdade. Porque ele foi questionado. E aí, você é o rei? Olha só, eu vim dar testemunho da verdade. Aí Pilatos pergunta, o que é a verdade? Mas ele não quis a resposta. Ele faz essa pergunta, mas ele não quis. Ele vira para o povo e começa a conversar com a liderança. Mas Jesus Cristo diz o quê? A verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isto é uma verdade. E vamos aí aumentar mais o peso absoluto. Uma verdade absoluta. Uma verdade absoluta. Tem algumas pessoas aí questionando a verdade desta palavra. Mas vai cair do cavalo. Quantas pessoas que nós já ouvimos de eu fui ler a palavra para buscar os erros. E o que aconteceu no final? A palavra mostrou os erros daquela pessoa. Então, nós temos na nossa mão a verdade. Uma verdade absoluta e não relativa. Tópico 3 da nossa lição, último tópico. Uma sociedade secularizada. Uma sociedade secularizada. E diz aqui o pastor Cláudio Honor Correia de Andrade: o secularismo é a doutrina que ignora os princípios espirituais na condução dos negócios humanos. Irmãos, tem coisa que é lógica, tem coisa que é matemática, tem coisa que é científica, mas tem coisas que é sobrenatural. Nós vivemos num mundo físico, mas vivemos sob o domínio de um Deus todo-poderoso. E aí a pessoa fala, então me mostra esse Deus, né? Me mostra, cadê? Se eu o ver, eu vou acreditar. Irmãos, viram há 2000 anos atrás, mas não creram. Não creram. Aí alguns diziam assim, se você mostrar sinais, nós creremos em vocês. O sinal que eu vou mostrar para vocês é o de Jonas. Mas para os simples, para os humildes, ele mostrava, ele curava. Ele curava, ele ressuscitava, ele multiplicava pães, ele multiplicava peixe, ele transformava água em vinho,
Então Deus, ele continua sendo o mesmo e ele opera. Volto a frisar o que eu falei no início. Meu irmão e minha irmã, Deus opera segundo as circunstâncias de cada um. Deus opera no coletivo, mas opera também, olha só, você dobrando os seus joelhos. Em algumas situações você não precisa falar com ninguém. Eu já ouvi casos de pessoas que estavam passando por problemas que nem para a esposa falavam, nem para o esposo falavam. Lembra da sunamita? O filho morreu. Ela se arruma, pede que preparem o seu cavalo. Não lembra? Era cavalo mesmo? Oi, jumento? Um animal. Sobe e aí o marido no meio do caminho. Meu amor, o que está acontecendo? Está tudo bem. Glória a Deus. Está tudo bem. O filho morto lá. Meu Deus. Nós temos que ir àquele que tem poder Aleluia. para ressuscitar, se preciso for, Aleluia. para operar um milagre. Tem situações, irmãos, que é entre nós e Deus. Ali dobrando os nossos joelhos. Maravilha. Como uma mulher chamada Ana. O homem de Deus lá, Eli, não é isso? Só via os lábios se mexendo. Tentou assim chegar perto para escutar, mas não entendia nada. Deve estar embriagada. O que Deus fez? Ouviu o clamor, o choro, e menos de um ano depois, estava ela lá, como diz aqui o diácono Francisco, Samuelzinho nos braços, apresentando ao Senhor nosso Deus. E é isso que Deus quer fazer conosco em dias de crise. Irmãos, é natural a gente se preocupar. É natural a gente, em alguns momentos, ter medo do vento. Mas não fique olhando para o vento. Olhe para aquele que está andando sobre as águas. Olhe na direção daquele que tem poder para acalmar o vento. Louvado seja o seu nome. E é Ele que está no nosso meio, é Ele que está aqui, à nossa disposição, é Ele que quer nos dar experiência. Não é isso, pastor José Filho? Pastor José Filho, há alguns anos, teve uma experiência na sua casa. Está aí o Anderson, 18 anos, né? Glorificando e exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Não tinha esperança. Foi a palavra e a irmã Vitória receberam. Não tem mais esperança. Está aí o menino, um instrumento nas mãos do Senhor nosso Deus, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Missionário. Glória a Deus. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor por essa vida abençoada. A coisa mais interessante nessa lição, abençoada e provisão, todo o tempo, né? Deus mandava corvos para alimentar o profeta. O que Deus não pode fazer por nós nessa pandemia? O que Deus não pode fazer por nós diante do deserto que nós estamos vivendo? Há suprimentos de Deus para a sua vida. Portanto, nessa manhã eu te convido a ficar em pé. Coloque a mão no seu coração aí mesmo, diante das dificuldades, diante daquilo, tudo que o povo viveu ali naquele deserto. Não faltou água, não faltou alimento, não faltou suprimento. Deus, imagine, no deserto vir cordonice para alimentar o povo. Isso é uma coisa linda. Imagine o que Deus não pode fazer por mim e por você, meu irmão, diante dessa pandemia. Que Deus não pode fazer por mim e por você diante desse caos social que estamos vivendo. Que Deus não pode fazer. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada que Deus não possa nos visitar. Nessa manhã eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a sua necessidade. Mas ao levantar a sua voz, elevar ao céu, eu sei que haverá uma resposta. Assim como aquele povo durante aquele período no deserto, Deus supriu toda a necessidade e só resistiu no deserto aqueles que estavam compromissados com a palavra. Só vai resistir nesse tempo difícil aquele que está com
Pai. E que nessa manhã o Espírito Santo possa nos encher, que possamos estar alimentados pelo Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, te louvamos. Sabemos que estamos vivendo momentos de crise. Sabemos que estamos vivendo momentos onde o laudo dos médicos estão dizendo que não pode, onde a nação brasileira paralisou durante 3 meses, onde as igrejas se fecharam, onde muitas
Esse é o Deus que é o Deus de paz. Esse é o Deus que é o Deus que cura. E esse é o Deus que é o Deus provedor. Esse é o Deus que é o Deus que é a nossa bandeira. Esse é o Deus que é o Deus que é a nossa justiça. Esse é o Deus que nunca nos deixa só. E esse é o Deus que hoje diz para você e para mim: eu estou contigo. Aleluia! Eu estou contigo. Salmo de número 23. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé, porque esse salmo é coisa muito tremenda. É o que Deus está fazendo nessa manhã. Amém? Apenas o verso de número 1. Vamos repetir comigo? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas pode ficar melhor. Tem uma versão que diz assim: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Vamos repetir essa? Alguém tem essa versão? Tem, irmão Cléber? Então você vai repetir comigo essa versão: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, esse Deus provedor é o Deus que nos sustenta todos os dias. É o Deus que nos guarda. E a Bíblia diz que Ele é o meu pastor. E eu acho lindo quando o salmista traz isso para ele. É o que nós temos que fazer a cada dia. Só confia num Deus Todo-Poderoso aquele que já tem uma experiência com Ele. Você teve essa experiência com esse Deus Todo-Poderoso? E eu não estou dizendo aqui, queridos, de coisas materiais somente, não. Isso é importantíssimo. Quem não quer ganhar uma geladeira nova? Quem não quer ganhar um fogão novo? Quem não quer ganhar um carro novo? Ô, Glória! Principalmente se for, qual é o teu carro que é novinho? Eu entendi esse nome aí. Principalmente esse. Mas eu estou falando, irmãos, principalmente de bênçãos espirituais. O hino que os nossos irmãos acabaram de louvar diz: Jeová Shalom. Jeová Shalom é o Deus que traz a paz. Você já parou para pensar que nesse momento há pessoas que estão sem paz, aterrorizados, com medo até de sair de casa, com medo até de conversar com alguém? Eu fui conversar com uma senhora e ela ia dando ré. Eu falei: Jesus, eu acho que eu vou abraçar ela. De tanto medo. Cadê a tua máscara, irmã Geralda? Eu: calma aí que eu vou pegar ela. Mas ela não está errada, não, ela está certa. Mas eu falei assim: Deus, quanto medo! Então, nós estamos vivendo em tempos que pessoas não estão crendo nesse bom pastor. E a Bíblia relata lá em 2 Reis de uma mulher, uma passagem que conhecemos muito bem, mas o que me chama a atenção nessa passagem é que essa mulher, com toda a dificuldade que ela teve, viúva, com uma dívida e a ponto de os seus filhos serem levados cativos. Mas a Bíblia relata, 2 Reis capítulo 4, que aquela mulher, ela clamou ao homem de Deus. Aleluia. E a Bíblia relata que ela não somente clamou, mas ela ouviu a orientação do homem de Deus. E ela não somente ouviu, mas ela obedeceu. E ela não somente obedeceu, mas ela convocou os seus filhos. E sabe o que me chama a atenção nessa passagem? O Deus de paz entrou na vida daquela mulher. Porque numa dificuldade como aquela, de repente a pessoa saía correndo na rua: me empresta um dinheiro. Eu vou ali no banco, não sei se tinha banco, não sei. Mas me ajuda. Não, aquela mulher, ela clamou ao homem de Deus, Eliseu. Ela ouviu atentamente as orientações do homem de Deus. Ela chamou os seus filhos, ela obedeceu. E no final ela ainda veio diante do homem de Deus e apresentou. E a Bíblia diz que o milagre foi tremendo. O azeite, conforme os vasos vinham sendo trazidos, o azeite era derramado naqueles vasos. A propósito, tem vaso aqui nessa manhã? Você pode dar glória a Deus? Aleluia! Porque aonde tem provisão, tem vaso. Aonde tem provisão, tem vaso. Ó, glória! Você pode dar glória a Deus aí? Aleluia! Aonde tem provisão, tem vaso. E a Bíblia diz que os vasos, os meninos traziam, o Joãozinho e o Samuelzinho traziam, né? Não está escrito isso na Bíblia não, tá, irmão? Eu estou dando nome para ele. Mas eles traziam em obediência e ela ia enchendo. Trazia e enchendo.
enchendo. E o texto diz assim: acabou os vasos. A Bíblia não diz que o azeite terminou, a Bíblia diz que o azeite parou. Sabe o que me chama a atenção nisso aí? Que quando o azeite para, é porque terminou os vasos. Se terminou os vasos, a provisão de Deus vai parar? Não. Tem um tempo de Deus na nossa vida. E o tempo de Deus na nossa vida é para a gente refletir. Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós achamos que nós somos autossuficientes. Tudo que a gente quer acontece. E eu lembro-me que certa vez Deus levou uma serva dele na minha casa. Quem lembra que quando começou a mudar os pisos aqui no Conjunto da Maria? Será que é só eu que sou daquele tempo, gente? Começou a mudar os pisos, era tudo carpete. As casas aqui. Você lembra, irmã Evavila? Lembra, né? Então não é só eu daquele tempo, não. E eu lembro-me que... Às vezes a pessoa pensa que a gente é muito antigo, mas não é não. O irmão falou que tem 20 anos, né, o irmão evangelista? Então tá tudo bem. E eu lembro-me que nessa época, essa serva de Deus entrou na minha casa e falou assim: olha, Deus manda dizer para a irmã, eu era novinha convertida, a provisão de Deus vai entrar aqui nessa casa. Minha casa, eu tinha colocado um pisozinho lá e começou a quebrar tudo. Eu falei, que negócio é esse? Aí ela disse assim: vai entrar a provisão de Deus na minha casa. Me avisa aí quando chegar o meu tempo, para parar, tá? E aí aquela mulher pegou a palavra de Deus, a serva de Deus, e deu o Deuteronômio, que diz assim, que se nós ouvirmos atentamente a voz do Senhor, aí ali começa as bênçãos de Deus a ser derramadas na tua vida. Eu, peguei aquilo ali. Peguei! Eu era novinha convertida, eu só entendi, só sabia o Salmo 23 e o 91. 91 para expulsar os demônios, sai em nome de Jesus, aquele que habita no esconderijo. E o Salmo 23. E aí, quando aquela serva de Deus falou aquilo para mim, eu peguei. Irmãos, não demorou um mês, que estava o negócio fechado, nem todas as casas recebiam a visita da pessoa que era para vir verificar. E para a glória de Deus, colocaram o nosso piso na nossa casa. E na época, né, irmã Eva Vilma, era um luxo para a gente não tinha dinheiro para colocar. E colocaram todo aquele piso. A primeira coisa que eu fiz, vou chamar os crentes aqui em casa para dar um culto em ação de graça. Ó glória! Porque o Deus do Salmo 23 entrou na minha casa com provisão. No momento, eu não tinha condição para colocar aqueles pisos ali. E era muito bonito os pisos que eles colocaram. E para a glória de Deus, foi colocado todo aqueles pisos ali. Qual é a tua provisão? Qual a tua necessidade nessa manhã? Qual a tua dificuldade? Mas eu falei no início que tem momentos que às vezes o Senhor faz assim um stop para você, para um pouquinho. E naquele momento na nossa vida, o Senhor falou, para um pouquinho, vai me buscar mais, vai para as orações. Eu comecei a aprender a me deliciar nas orações, que nem sempre você vai clamar para pedir algo, mas você vai clamar para agradecer, para exaltar o nome do Senhor. Então Deus no Salmo 23 diz, Senhor, o meu pastor, de nada tenho falta. Ele diz assim, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Tem momento que você tem que descansar no Senhor, você não precisa pedir nada não, sabe, irmão? É só descansar no Senhor. Como assim, irmão? Eu estou com uma necessidade. Descansa no Senhor. Porque Ele sabe o momento exato de agir, como Ele vai agir. É verdade. Agora tenha paz. Por que muitos às vezes ficam sem paz? Ficam desesperados. Ai meu Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Graças a Deus que nós estamos vivendo um tempo agora. Por que eu dou graças a Deus? Porque tinha pessoas que já estavam desesperadíssimas, querendo, eu quero, e agora parou tudo. Primeiro que alguns não têm nem dinheiro, outros não têm nem trabalho, e não tem nem como comprar, porque está faltando muita coisa ainda nas lojas. Aí Deus para dizer assim, ei, vem me buscar e me exaltar, para de ficar só me pedindo. Tem momento, irmãos, que o Senhor nos convida a nós exaltarmos o nome dEle. Voltando à mulher de 2 Reis, após o milagre acontecer na vida dela, ela veio e comunicou ao homem de Deus que os vasos já estavam tudo cheio. Ela poderia muito bem ir lá e vender, não. Ela veio e falou para o homem de Deus, está tudo aqui, ó, certinho. Aí ele deu a última orientação, vai,
vende e vivei do resto. Aí eu falo assim, irmão, que resto foi esse, hein? Uma mulher que estava com uma dificuldade grande passou a ser uma microempresária. Ei, você que está aqui, você que tem essa unção, que tem um negóciozinho que você acha que é pequenininho, o Senhor pode multiplicar isso aí e você passar a ser um empresário, uma empresária. Você recebe isso em nome de Jesus? Aleluia! E a Bíblia diz que ela fez saber o nome de Deus. Meu tempo está terminando? Fala aí, que eu já vou terminar. Vamos ficar de pé no nome de Jesus? É tudo rápido aqui, né? Ô, glória! Tem provisão de Deus para você nessa manhã. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Você pode dizer isso, que Ele é o teu pastor e de nada você tem falta? Eu quero dizer para você que está nos ouvindo nesta manhã. Essa manhã o Senhor preparou para dizer para você, não fica aflito não. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Em tempo que o mundo diz que está em crise, você está em Cristo, a provisão de Deus vai chegar. Você pode colocar a mão no teu coração agora? Pai, foi um tempo bem pequenininho, mas foi tão gostoso que o Senhor falou conosco. Que esse salmo venha se cumprir na vida de cada um dos meus irmãos que estão ao alcance da nossa voz. Que o Senhor possa suprir, Espírito Santo de Deus, a necessidade de cada um dos nossos irmãos. E assim como tu fizeste na vida daquela mulher lá de 2 Reis, o nome dela nem relata ali, mas relata o teu benefício sobre a vida dela. Espírito Santo, multiplica aí, Senhor. Multiplica sobre a vida dos meus irmãos. Ah, Jesus, as suas finanças, a saúde, que eles venham ver o teu mover amanhã, sobre a tua palavra. Eu oro crendo nessa manhã e te agradeço por tudo em nome de Jesus. A igreja diz, obrigada pela oportunidade. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Ainda em pé, eu estava vendo que as pessoas lá fora estão aí, com todo gás, né? E tem um louvor que eu gosto muito, por onde eu for, a tua bênção me seguirão. É a missão de hoje. Então eu quero convidar você a se mexer, mas se mexer na santidade de Deus, né? Vamos estar adorando a Ele. Glória a Deus. Aplauda Ele, que é tudo sobre a honra do louvor. Glória a Ele, essa Quando as tuas bênçãos me seguirão, ao colocar as minhas mãos, não será minha entrada e a saída, bendita será sobre mim há uma promessa. Eu prosperarei, transformarei, os fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão. Por a porta dos meus pés possuirei, sobre mim há uma promessa. Eu prosperarei,
bênção o Senhor preparou para mim. E em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, Depois a gente pode vir aqui dar a bênção apostólica, por gentileza. Domingo abençoado, hein? Aleluia. Domingo é dia do Senhor. E já começa pela manhã. Todo domingo, às 7 horas da manhã, oração. Foi bênção, hoje teve um número bom aqui. Deus falou e nos ouviu e recebeu o nosso clamor. Então você está convidado para estar em oração conosco aqui, domingo a partir das 7 horas pela manhã. E hoje, e depois, a escola bíblica, hoje, nós tivemos aquela lição muito interessante, muito boa, dirigida pelo ministrado pelo evangelista Padilha, a provisão de Deus em tempos difíceis. Nesse trimestre, o assunto será esse. E no próximo domingo, Abraão, a esperança, o pai da fé. Como Abraão passou por difíceis provas? Como? Sabe como? Vem domingo que vem e você vai ter esse ensinamento aqui. Tá bom? Como foi que ele passou por essas difíceis provas? Quer saber? Domingo que vem a partir das 9 horas. E hoje a igreja está ativa. A igreja está ativa. Aí fora as coisas estão todas ativas. Aí, futebol e tal, pessoal, pagode, né? A igreja não pode ficar parada. 15 horas temos um ar livre. No Barreirão, né? Barreirão, Rua 54. Conjunto da Marinha. 15 horas, às 19 horas, o culto público. Com certeza, Deus tem uma palavra para você aqui nessa noite. Amém. Amém. Curva a sua cabeça, levante as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para todos sempre. E toda a igreja diz: Amém. Deus abençoe.